Olá, amigos do basquete. Estamos aqui novamente com mais uma aula do canal YouTube Vivo Basquete. Hoje eu estou recebendo aqui o professor Douglas Vinícius Carvalho, que é um especialista no basquete 3x3, que é uma nova modalidade olímpica, uma modalidade que está crescendo muito. Então, agradecendo já, Vinícius, a tua participação. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder fazer a apresentação e você fique à vontade. A hora que você achar que deve começar, fique tranquilo. Está aí a tela. Valeu, Vinícius. Manda bala aí, a bola está contigo. Valeu, professor. Antes de mais nada, queria agradecer o convite. Falar que é um prazer estar falando com você aqui, uma das referências que a gente tem no basquete, né, no Brasil, na pedagogia do esporte também, pensando no processo de ensino e vivência e aprendizagem da modalidade. Dizer também que para mim é um prazer estar podendo falar do basquete 3x3 um pouco, porque, como você falou, ela virou uma modalidade olímpica, mas as informações a respeito dela ainda são muito pouco difundidas, né? Muitas pessoas não conhecem a modalidade, não sabem como é o jogo, não sabem as características dele, as diferenças em relação ao basquete de rua. Há muita confusão ainda em torno do que é o basquete 3x3 de fato, quais são as características dele. Então, eu acho que essa oportunidade aqui de estar conversando com você, passando esse material para os professores, professoras, treinadores, poderá contribuir muito com o desenvolvimento da modalidade e com a formação também desses profissionais, né, e, consequentemente, de seus alunos. Então, vou estar falando um pouquinho a respeito do basquete 3x3 para vocês. Pode passar, professor, por favor. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouco da minha formação, principalmente relacionada ao basquete 3x3, né? Eu sou aluno da FEF Unicamp, de doutorado no momento, mesma faculdade onde eu fiz o mestrado e o bacharel. Atualmente estou sob orientação do professor Roberto Paes. O mestrado eu fiz sob orientação do professor Alcides Scaglia. E desde a graduação eu tenho pesquisado o basquete de rua e o basquete 3x3, tentando compreender o que são essas duas práticas corporais. E agora no doutorado eu vou propor um projeto de ensino da modalidade voltada a crianças entre 10 e 12 anos, pautado dentro da pedagogia do esporte. Em relação ao basquete 3x3, eu também participei de alguns cursos específicos, como uma especialização no Instituto Olímpico Brasileiro. Na verdade, foram duas, uma voltada ao aperfeiçoamento, outra à área de concentração de desenvolvimento esportivo, uma em 2018, uma em 2019. Também tem o curso de utilização de plataformas digitais, oferecido pela Confederação Brasileira de Basquetebol, e um curso realizado em 2013, voltado à gestão esportiva, também focado no 3x3. Em relação à prática, eu fui atleta de basquete 3x3, em uma época que a gente nem tinha ainda competições profissionais, como tem hoje em dia, já estão surgindo algumas no país. Também pratiquei basquete de rua, tive a oportunidade de participar da Liga Internacional de Basquete de Rua, entre outras competições locais. Tenho alguma experiência enquanto treinador de basquete 3x3, na equipe Pentágono de futebol e de basquetebol no nível escolar. Atualmente eu sou presidente da Associação Esportiva Cultural Pentágono, que era a equipe que que nós tínhamos aqui na cidade, que nós transformamos numa associação recentemente. Sou membro do Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte e do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, os dois da Unicamp. Pode passar, professor. E para falar do basquete 3x3 para vocês, eu parto desses três referenciais da pedagogia do esporte. O primeiro deles, ali, pode ir passando, professor, se você quiser. Pode passar tudo. São três referenciais que nós temos na pedagogia do esporte. Um deles é o histórico-cultural, que trata dessas questões do desenvolvimento da modalidade, compreender como ela se desenvolveu, como ela foi criada, as alterações das regras ao longo do tempo, qual a influência da mídia nesse processo. Um outro referencial é o técnico-tático, que é relacionado, como diz o próprio nome sugere, aos aspectos técnicos e táticos das modalidades. O socioeducativo, relacionado a valores, hábitos, modos de comportamento, etc. Outras coisas que podem ser influenciadas pela prática esportiva. E hoje, para vocês aqui, eu vou dar um foco maior no histórico-cultural e no técnico-tático, para estar tentando responder a três perguntas, a uma pergunta que tem mais três subtópicos. Pode passar, professor. Que seria a pergunta: o que é o basquete 3x3? E para responder essa pergunta, baseado naqueles dois referenciais, eu vou estar abordando o desenvolvimento da modalidade,
como se joga e quais as diferenças e semelhanças em relação ao basquetebol. Pode passar, professor. Em relação ao desenvolvimento da modalidade, se vocês entrarem no site da Federação Internacional de Basquetebol, lá vai constar como os principais eventos, basicamente esses 5 eventos. No entanto, a modalidade vem sendo desenvolvida desde 2007, mas a FIBA considera como o primeiro evento oficial esse evento Jogos Olímpicos de Singapura, que aconteceu em 2010, Jogos Olímpicos da Juventude de Singapura, que ocorreu em 2010, no qual foi o primeiro evento que teve a participação de países de todo o mundo. Antes, tinha acontecido outros Jogos Olímpicos Asiáticos de recinto coberto, no qual só participaram países asiáticos, no caso, então ela não considera isso como sendo o primeiro evento, mas sim os Jogos Asiáticos, os Jogos Olímpicos da Juventude de 2010. Em 2011, a FIBA criou a primeira competição mundial de basquete 3x3. Em 2012, ela cria o World Tour, que é esse que o professor estava passando ali, o mouse, o branquinho, o FIBA World Tour, que é praticamente um torneio de clubes, então, como se fosse um mundial de clubes, os melhores clubes classificados em eventos específicos são classificados para estar participando dessa competição. Em 2017, o 3x3 foi incluído nos Jogos Olímpicos, e agora em 2021 ele vai fazer sua estreia como modalidade olímpica de fato, que era para ter ocorrido ano passado, em virtude da pandemia, teve que ser adiado. Pode passar, professor. Além disso, ao longo desses anos, a FIBA também vem criando e desenvolvendo uma web página e a página no YouTube, o canal no YouTube do Basquete 3x3. Neste canal do YouTube, você consegue assistir diversas competições, eles transmitem ao vivo e deixam lá gravados, como Mundial, enfim, Pan-Americanos e todas as competições que a FIBA realiza, ela deixa disponibilizada ali, de modo gratuito. E ela também desenvolveu um site chamado FIBA 3x3, Play FIBA 3x3, antigamente chamado 3x3 Planet, que foi criado em 2012, no qual você pode ter acesso ao ranking mundial da modalidade, você pode criar um perfil, ele funciona como uma rede social. Você cria o seu perfil, interage com outros inscritos, você pode encontrar competições que estão ocorrendo em todo o mundo, inclusive se inscreverem naquelas nas quais sejam de acesso gratuito ou pago também, algumas disponibilizam a forma de pagamento por aí mesmo. E é a partir desse ranking mundial que são classificadas as equipes que vão participar dos Jogos Olímpicos e das competições pré-olímpicas e mundiais. Pode estar passando, professor. Aí, em relação às regras básicas, eu trouxe esse videozinho aqui, a gente vai tentar passar ele, se não passar, depois eu disponibilizo o link para vocês. Ele traz um resumo das regras, das principais regras da modalidade. Então, a modalidade, o jogo do basquete 3x3, ele é praticado por 2 equipes compostas por 3 jogadores e um substituto. Ele é praticado num espaço de jogo similar a uma meia quadra de basquetebol, com apenas um aro. Ela possui uma bola específica também, que é um tamanho 6 e o peso de uma bola 7. Então, ela é diferente da bola do basquetebol, e essa bola serve para todas as categorias, desde a sub-18 até adulto, feminino, masculino. O jogo ele é praticado em um único período de tempo de 10 minutos. Tempo de posse de bola é um tempo de posse de bola de 12 segundos, também diferente do basquetebol. De dentro do arco, ali onde no basquetebol as cestas valem 2 pontos, no basquete 3x3 ela vale 1. E no local do arco para fora, que no basquetebol equivalem a 3 pontos o arremesso, no basquete 3x3 o arremesso efetuado dali vale 2 pontos. E o jogo não tem parada após a realização de uma cesta. Ou seja, a bola caiu dentro do aro, foi ponto, a equipe que defendia se torna atacante automaticamente, e para poder realizar um ataque, ela tem que sair para fora do arco. E o término do jogo, ele se dá por pontos ou por tempo. Ou seja, o jogo acaba quando uma equipe marca 21 pontos, ou quando o tempo acaba se uma equipe estiver à frente do placar, mas não tiver atingido 21 pontos ainda. Pode passar, professor. Essas que foram apresentadas são as regras básicas da modalidade. E aqui eu trago para vocês
o livro de regras da FIBA, que está disponibilizado no site oficial da FIBA, no site da CBB também tem a versão traduzida, e também tem um livro de interpretação de regras, que aí seria voltado mais para a arbitragem. E por que eu trago isso aqui para vocês? Para pontuar, pode passar mais um, professor. Para pontuar que quem for trabalhar num contexto competitivo, de alto rendimento, ou voltado a competições, tem que ter em mente que, além das regras básicas do basquete 3x3, essas regras são complementadas pelas regras do basquetebol. Ou seja, para você trabalhar em um contexto escolar, em um contexto de iniciação esportiva que não seja tão focado nas regras na competição, você conhecer só as regras básicas do basquete 3x3, você consegue desenvolver suas aulas, suas atividades. Agora, em um alto nível, você tem que ter o conhecimento das regras do basquetebol e do 3x3, porque tudo que você não encontrar nas regras do 3x3, provavelmente você vai encontrar nas regras do basquetebol. Então, você tem que ter o conhecimento das duas cartilhas de regra aí para poder argumentar caso haja algum problema em relação à arbitragem, em relação à organização e tudo mais. Pode passar, professor. Aí aqui só retomando um pouco essas regras básicas, características básicas que vocês viram ali no vídeo. Pode passar, professor. Do 3x3. Como vocês puderam ver no vídeo, ele é praticado em uma quadra de tamanho similar a uma meia quadra de basquetebol. E por que eu falo similar? Porque, na verdade, ela é menor que uma quadra de basquetebol. Ela é uma quadra de 15, metade de uma quadra de basquetebol. Ela é uma quadra de 15 metros por 11 metros. Aí o jogo ele é praticado por duas equipes compostas de 3 jogadores cada em quadra e 2 reservas. A ilustração demonstra ali. Possui uma bola específica. E ali demarcado, ali, quando a gente fala do arco para dentro, vale 1 ponto. Seria aquela região onde tem 1 ponto ali marcado. Toda aquela região, em qualquer lugar, vale 1 ponto. Daquela área para fora, equivale 2 pontos. Lembrando que se você estiver com o pé pisando na linha, o arremesso vai valer 1 ponto. Pode passar, professor. Então, os objetivos do jogo. Tem mais um, pode passar. O objetivo do jogo é pontuar e sofrer menos pontos. O tempo de posse de jogo e posse de bola é 10 minutos ou 21 pontos para o jogo se encerrar, como eu comentei anteriormente. Tempo de posse de bola, 12 segundos para efetuar um ataque. Lembrando que para efetuar esse ataque, a equipe que estava defendendo, a partir do momento que ela se torna atacante, seja tomando a bola do adversário ou após sofrer uma cesta, ela tem que sair para fora do arco, fora da zona de 1 ponto, para poder virar de frente para a cesta e efetuar um ataque. E isso tudo já conta os 12 segundos de posse de bola. O início do jogo, em relação à dinâmica do jogo, é que o vídeo ele deu uma travada, mas como eu comentei, o jogo não para, então ele só vai ter parada se ocorrer uma falta ou se a bola sair para fora, e sempre que isso acontecer, o jogo é recomeçado a partir de um check-ball, exceto quando for uma cesta, uma falta, quando for a tentativa de arremesso, que aí vai ser cobrado um lance livre. Enfim, já comentei que não há reposição de bola, isso é diferente do basquetebol. Em relação aos fundamentos, apesar do basquete 3x3 possuir algumas características diferentes do basquetebol, ele compartilha os mesmos fundamentos. Então, ali nós vamos ter o controle de corpo, a manipulação de bola, passe, drible, arremesso, rebote. E as ações táticas também são as mesmas do basquetebol. Finta, infiltração, recuperação defensiva, força-luz, marcação. Lembrando que, dadas as características do basquete 3x3, é importante a gente frisar isso, quando a gente vai pensar no processo de ensino, vivência e aprendizagem da modalidade, por mais que sejam os mesmos fundamentos, o modo que a gente trabalha com 3x3 acaba tendo que ser diferente do basquetebol. Se vocês trabalharem, é muito comum, por exemplo, a nossa equipe aqui, ela era uma equipe adulta, muitas pessoas não conheciam a modalidade. Então, se a gente aplicasse um treinamento do basquetebol ali, provavelmente ia chegar na competição, eles não iam aguentar a dinâmica do jogo, eles iam acabar se perdendo, como é comum acontecer com quem vem do basquetebol para o 3x3. Por exemplo, sofrer uma cesta e sair para fora da quadra para cobrar fundo bola. Então, tudo que for trabalhado no 3x3, nós temos que pensar nas características da modalidade para estar trabalhando esses fundamentos e não simplesmente reproduzir o que a gente faz no basquetebol, que é outra modalidade, a dinâmica é outra, as características fisiológicas são outras, e por aí vai. Pode ir, professor. Aqui, só para deixar um pouco mais claro essas diferenças entre o basquete 3x3 e o basquetebol, eu fiz essa tabelinha para ilustrar. Então, em relação às regras aí, no basquete 3x3, nós utilizamos um ar e uma tabela, não dois como é no basquetebol.
o jogo ele é praticado numa quadra de 11 metros por 15. No basquetebol é uma quadra de 28 por 15. Jogadores, são 3 jogadores por equipe em quadra, no basquetebol são 5. O peso da bola, como eu comentei anteriormente, ela é uma bola de tamanho 6, peso 7 para qualquer categoria, enquanto no basquetebol há uma diferença entre as categorias, que pode ir de 6 a 7,8. O tempo de jogo no basquete 3x3 é um tempo de jogo de 10 minutos, num único período, enquanto no basquetebol são 4 tempos de 10 minutos, isso considerando as regras da FIBA. O término da partida, 21 pontos por tempo, como eu comentei anteriormente. Se a equipe fizer 21 pontos a qualquer momento do jogo, o jogo se encerra, ainda que não tenha dado os 10 minutos. No basquetebol é por tempo e pontos, o jogo nunca termina empatado e não tem a possibilidade de acabar antes, independente da pontuação. O tempo de posse de bola são 12 segundos para realizar um ataque. A partir do momento que a equipe se torna atacante, ou se tanto faz for sofrendo uma cesta ou tomando do adversário. Enquanto no basquetebol são 24 segundos. A pontuação, no basquete 3x3, nós não temos a cesta de 3 pontos. Então, nós vamos ter ali o arremesso de 1 e 2 pontos, como nós demonstramos anteriormente. E após pontuar, não há parada do jogo, que é como eu disse anteriormente. A partir do momento que a bola cai na cesta, a bola já está em jogo, a equipe que defendia se torna atacante. Para poder atacar, ela tem que sair para fora daquele arco que delimita a zona de 1 e 2 pontos. Enquanto no basquetebol, a reposição é realizada do fundo da quadra. Pode passar, professor. Aí aqui eu trago algumas considerações finais para vocês, algumas reflexões que eu tenho feito em relação ao ensino do basquete 3x3 comparado com o do basquetebol. Então, eu tenho dito que o basquete 3x3, por ter um espaço de jogo menor e um número de praticantes também menor se comparado com o basquetebol, ele acaba sendo uma prática um tanto quanto mais democrática, no sentido de que é muito mais fácil nós inserirmos ele em diferentes contextos, como, por exemplo, uma escola, pensando mesmo em competições. Nós vemos muitas competições realizadas em pátios de shopping, às vezes dentro do próprio shopping, como eu já participei de algumas competições. Então, você pode adaptar o espaço para um pátio da sua escola, para o estacionamento da escola, caso você não tenha um aro. Se você não tiver 2 aros, você pode trabalhar com apenas um aro, caso você tenha. Se você tiver uma quadra poliesportiva com 2 aros, você consegue trabalhar com 2 equipes ao mesmo tempo. E ao trabalhar com 2 equipes ao mesmo tempo, diferente do basquetebol, que você teria 10 alunos ali em quadra, no basquete 3x3 você pode ter 16 de uma vez, por exemplo, na quadra, dependendo do material que você tiver ali, a seu dispor. Então, eu acho que isso acaba sendo um ponto positivo em relação ao basquetebol. Em relação à rede social, o fato de ter uma rede social ali pode gerar um engajamento nos praticantes, tanto em relação ao ranking como a própria rede social. Facilita muito ali que você interaja com outros indivíduos, que você encontre competições, eu acho que isso é um ponto positivo. Autonomia, tomada de decisão, que no basquete 3x3, a figura do treinador ela é muito importante, e aqui eu tenho que frisar isso, porque muitas pessoas falam que no basquete 3x3 não tem treinador, ou professor, ou treinadora, ou professora, pelo fato de que no basquete 3x3 o treinador não está em quadra durante as competições. No entanto, se nós pararmos para pensar, isso torna o papel do treinador muito mais importante ainda, porque ele vai ter um papel não só ali de formar o atleta para reproduzir bem os gestos técnicos e tudo mais, que muitas pessoas, que eu já ouvi falar isso, enfim, que é o papel do treinador dando a ordem, dando o comando. Você vai ter que treinar seu atleta mais para aprender, não só para aprender os fundamentos, mas para ser um sujeito autônomo, capaz de tomar decisões por si próprio na hora do jogo. Não ficar dependente do técnico, do treinador, da treinadora. Então, a gente acaba tendo um papel muito mais importante do que em outras modalidades, no qual os treinadores acabam estando ali na quadra para dar esse suporte. Assim. Não que não seja importante também, mas a gente acaba tendo essa responsabilidade de treinar, porque senão nós não vamos conseguir obter sucesso, principalmente para quem atua em alto rendimento. Se você tiver um atleta que só reproduz gesto técnico e não for capaz de tomar uma tomada de decisão de quando pedir um tempo técnico, por exemplo, de quando diminuir o ritmo do jogo, de quando trocar, porque o técnico não está ali dando instrução toda hora, então sua equipe dificilmente vai conseguir obter sucesso se seus atletas não tiverem essas características. Aí do ranking, como eu já mencionei, ele acaba sendo um fator que pode engajar as pessoas a estarem praticando ali a modalidade. Nós temos que tomar cuidado, a depender do contexto também,
para não acentuar demais a competição. Por exemplo, se nós estivermos trabalhando numa escola ou em um contexto mais social, que não for tão voltado para a competição, a gente pode acabar utilizando o ranking de uma forma errada, que não vai atingir os valores que a gente está desejando ali naquela atividade. E o fato também que eu considero positivo, como eu mencionei anteriormente, são os festivais e os campeonatos abertos, que permitem que qualquer pessoa se inscreva, basta entrar no ranking ali no site do PlayFiba 3x3, encontrar a competição e se inscrever. Então fica muito mais fácil, porque você não precisa estar afiliado a um clube, a uma prefeitura, basta você juntar 3 amigos ali que você consegue se inscrever e estar praticando. E o que isso tudo pode gerar, a depender do papel do professor, do mediador, do treinador, da treinadora, da professora, é que isso pode gerar uma melhor relação entre esses profissionais e os alunos ou os atletas, pode gerar também uma melhor relação entre esses atletas, os alunos, alunas e os professores, professoras e a própria família desses sujeitos que estão inseridos na modalidade, pode gerar um maior engajamento, maior participação na modalidade, pode também trazer valores como de amizade, cooperação, e todos esses valores positivos que nós sabemos que o esporte pode trazer. Mas, como eu disse, para a gente conseguir atingir esses objetivos, o papel do professor, do treinador, da treinadora e da professora é muito importante para estar mediando todo esse processo e não se perder aí pelo caminho. Então, o que eu tinha para falar para vocês é basicamente isso hoje. Se o professor tiver alguma questão que ele queira colocar, eu fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida também depois. Aí, aqui, em relação às referências que eu trago, queria fazer um comentário também, que é muito importante, porque muitas pessoas não sabem que já existem publicações referentes ao basquete 3x3 no Brasil e no mundo. Então, eu apresento algumas publicações que nós viemos desenvolvendo ao longo desse tempo. Eu destaco aqui o livro, o último livro aqui, chamado Basquete 3x3, Surgimento e Institucionalização. Por que é o de baixo, professor? Isso. Por que eu destaco esse livro? Se o professor também quiser depois disponibilizar para vocês, porque ele é um livro no qual eu e o colaborador, o Alex, nós buscamos estar trazendo esse surgimento da modalidade, trazendo toda essa história, o processo de institucionalização, e ao final dele nós trazemos um capítulo no qual nós apresentamos um breve resumo das principais publicações que nós encontramos no mundo até a data da publicação. Então lá vocês vão encontrar artigos de diversos países falando da modalidade, falando de diferentes contextos, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Então eu acho bem importante, assim, independente do contexto que você trabalhe, você dá uma olhada nesse livro, buscar os artigos que estão ali para estar se aprofundando na modalidade. Pode passar, professor. Aqui eu deixo meus contatos. Quem quiser entrar em contato, eu fico à disposição. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, eu fico à disposição de vocês. E só agradecer novamente, professor, pela oportunidade para estar aqui falando para vocês, trazendo um pouco do conhecimento que a gente está desenvolvendo a respeito da modalidade. Espero ter contribuído com a formação de vocês de alguma forma. E aí tem uma frase que o professor fala sempre, né, que eu acho muito importante, que é de a gente compartilhar o conhecimento, né, não segurar o conhecimento para a gente. E esse foi um dos objetivos também que a gente teve com aquele livro. A gente publicou o livro de forma gratuita, ele está online para acesso gratuito, para que todos tenham acesso e não ficar uma coisa mais restrita, né? Isso eu acho que é uma coisa que, às vezes, a academia peca, né? E também eu entendo o contexto por causa desse, digamos, pecado, assim, né? Que a gente é obrigado a publicar, aí tem uma classificação de revista, muitas vezes as revistas melhores são pagas para você publicar, então, muitas vezes a gente acaba não tendo acesso a esse conteúdo, a população que não tem um acesso gratuito para isso acaba sendo prejudicada no sentido de ter acesso à informação. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que o professor está fazendo, convocando professores, profissionais, pesquisadores, para estar contribuindo com a formação de todos e todas. Muito obrigado, professor, pelo convite. Bom, Douglas, parabéns aí pela apresentação. Como nós temos um tempinho, eu vou abusar aí da tua boa vontade, primeiro para fazer uma pergunta em relação à regra, né? No caso de empate, como é que se decide o jogo? Terminou lá os 10 minutos, está empatado, qual que é o... e não chegou nos 21 pontos, evidentemente. Qual que é o procedimento? Então, no caso de empate, é estabelecida uma prorrogação. Aí essa prorrogação, ela não tem um tempo pré-estabelecido.
o jogo se encerra quando uma das equipes marca 2 pontos. Independente, diferente do que acontece geralmente no rachão, algumas pessoas confundem isso também. Porque no rachão, geralmente, em muitas quadras, quando uma equipe faz 1 ponto, a outra faz 1 ponto, zero, né? Você tem que fazer 2 a mais do que a outra equipe. No 3x3, não. Fez 2 pontos, acabou. Então, se minha equipe fez 1, a sua fez 1, quem fizer o próximo ponto ganha, independente disso. Ah, tá ok. Outra coisa, Douglas, deixa eu aproveitar, né? Falar um pouquinho do... Nós temos ainda mais uns 5, 6 minutinhos. Eu fiz um levantamento aqui. São 8 equipes que vão participar dos Jogos Olímpicos, né? E aí eu peguei pelo... Não sei se é o ranqueamento oficial ou o ranqueamento em função dos Jogos Olímpicos. Então, nós temos Sérvia, Rússia, Letônia, Holanda, China, Japão, Polônia e Bélgica. São as 8 equipes. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, desse quadro mundial, né? Quais são as equipes que realmente são equipes que a gente tem que prestar atenção? O que é que pode ser surpresa? Uma outra curiosidade, né? Falando em basquetebol, você não pode deixar de falar dos Estados Unidos fora. O Brasil também ficou fora do pré-olímpico, inclusive foi transmitido pela TV. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse quadro mundial e o que a gente pode esperar nos Jogos Olímpicos. Uhum. Em relação aos Jogos Olímpicos, o sistema de classificação, a gente tem que entender assim, como que funciona, né? O sistema de classificação. Eles são 4 equipes que vão classificadas direto pelo ranking, 3 equipes pelo pré-olímpico e uma equipe pelo pré-olímpico da universalidade, que é um pré-olímpico com os países que não participaram na modalidade nas 2 últimas Olimpíadas. E aí se classificaram aí a Sérvia, a Rússia, a China e o Japão pelo ranking da modalidade no masculino, a Polônia, a Holanda e a Letônia pelo pré-olímpico e a Bélgica por esse pré-olímpico da universalidade. Então, em relação às equipes, assim, como a gente pode ver, tem uma predominância de equipes europeias, né? Acho que principalmente ali do leste europeu. Essas equipes são muito fortes. As equipes asiáticas também vêm fortes, porque o 3x3, como nós vimos, ele foi introduzido primeiro nesse contexto asiático. Então, ali em 2007, teve os Jogos Asiáticos em recinto coberto. Em 2009, teve os Jogos Olímpicos da Juventude Asiáticos lá, que também foi inserido. O próprio Jogos de Singapura, também nesse contexto asiático, os Jogos Olímpicos da Juventude. E, então, ele já vem desenvolvendo a modalidade há muito mais tempo. Tanto é que o próprio Japão, salvo engano, foi o primeiro país a ter uma liga profissional de basquete 3x3 no mundo, né? Então, os países asiáticos, ele vem muito forte. China, Japão, Rússia, Sérvia é uma das principais equipes. Eu ousaria dizer que é a principal equipe do mundo hoje, com os melhores atletas, assim. Geralmente são quem fica sempre entre primeiro e segundo nas competições ali, sempre são os atletas da Sérvia. Em relação aos Estados Unidos, ele ter ficado de fora. Os Estados Unidos, até onde eu tenho acompanhado, ele demorou um pouco para reconhecer a importância do 3x3. Então, tipo, eles começaram a desenvolver mais a modalidade a partir do momento que foi institucionalizado. A partir do momento que foi institucionalizado, quer dizer, inserido nos Jogos Olímpicos. Então, a partir desse momento, eles começam a investir mais na modalidade. E esse ranking ele é formado pela classificação dos 100 primeiros atletas, por exemplo. Os 100 primeiros atletas do país, eles pegam para fazer esse ranking, e da quantidade de eventos que o país organiza e tudo mais. Então, como os Estados Unidos não têm essa cultura ainda de investir tanto na modalidade, não tinha, né, até pouco tempo atrás, acabou que ficou para trás, né? Como eu disse anteriormente, por mais que os Estados Unidos seja muito forte no basquetebol, e isso acaba reforçando o que eu disse, inclusive, né, se a gente parar para pensar. Quando a gente pensa no basquete 3x3, a dinâmica é totalmente outra. Então não adianta você pôr um cara da quadra lá e achar que ele vai resolver tudo, porque ele não vai resolver tudo. Esses caras que jogam 3x3 há 5, 10 anos, eles estão em outro nível já, não tem comparação. E o mesmo ocorre no feminino. Se a gente olhar ali, são os países, a maioria são do leste europeu, dos países asiáticos. Aí no feminino, os Estados Unidos já vem forte, vem se destacando aí nos últimos 2, 3 anos nas competições. Os Estados Unidos têm se saído bem. Do feminino, a China, eu não conferi ainda, mas a China, ela joga muito bem, e diferente de muitas equipes que buscam mais cesta de 2, a China também busca bastante. A China tem uma pivô muito grande também, que domina ali debaixo do garrafão.
que foge um pouco das características da maioria das equipes que a gente vê jogando. A França, ela tem um projeto, eu tenho acompanhado um pouco eles também. A França, ela tem um projeto que já faz aproximadamente 1 ano, 2 anos, que eles têm um camping de treinamento da modalidade. Então, eles convocam os atletas para treinar especificamente 3x3 ali, para representar a seleção. E ela vem muito forte também. O próprio Japão vem forte. Surpreendeu até um pouco, assim, né, pela estatura das jogadoras em comparação às outras, e eles tiveram um desempenho muito bom. Então, do feminino, destacaria a Rússia, a China e os Estados Unidos, não tem como ficar de fora, né? E a França, aí, por esse projeto que eles vêm desenvolvendo ao longo desses anos aí. Muito bom. Douglas, muito obrigado. Foi muito legal essa participação, uma modalidade que está crescendo muito, né? A gente tem que, inclusive, como você falou, né? Uma modalidade que permite, assim, você uma maior participação por conta do espaço, por conta das regras. Quero te agradecer demais essa participação e convidar os nossos amigos aí que estão assistindo a continuarem aí a frequentar o nosso canal, né? Então, Douglas, muito obrigado, valeu, parabéns pelo teu trabalho, por tudo que você está fazendo aí pelo 3x3 no Brasil, tá bom? Um grande abraço para você e deixo aí para você aí a palavra final. Que é isso, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando. Como eu falei, assim, para mim é muito importante isso, não só pela experiência, né, de estar ministrando uma aula, uma palestra, mas para estar contribuindo com a modalidade mesmo, porque, como eu disse, muitas pessoas não sabem o que é o 3x3 ainda, muitas pessoas confundem com o basquete de rua, muitas pessoas não sabem quando surgiu, não sabem como joga, assim, vira e mexe, chega a mensagem para mim, assisti o jogo lá, mas eu não entendi nada. Então, assim, é muito importante a gente estar difundindo essas informações, assim, e como você falou, a modalidade tem tudo para dar certo, eu acredito, por essas questões de dar mais participação, ampliar a possibilidade de acesso dos alunos e alunas, porque muitas vezes na escola você não forma uma equipe com 5, mas com 3 talvez você consiga, por exemplo, para participar de uns jogos escolares, de qualquer competição do tipo. E culturalmente, ao longo do tempo, a gente vai mudando isso, né? Eu como sempre tenho dito aqui na disciplina que eu colaboro, cara, se na sua equipe você formar uma equipe com 3 alunos, seus alunos começarem a brincar nesse ranking aí, eles vão falar para os amiguinhos deles, certeza que vai ter mais 2, 3, daqui 2, 3 meses vai estar querendo participar. Vai falar, oh, que legal o negócio, pô, ele participou da competição. Eu não preciso estar num clube, eu não tenho dinheiro para pagar um clube. O clube, a gente sabe, muitas vezes é pago ali, ou você tem que ter, enfim, alguém que te indique. E muitas vezes, isso aí pode ser uma porta de entrada para o próprio basquetebol. Como eu falo, a gente não tem que ver uma coisa... Claro, a gente tem que ver o fim em si mesmo, o basquete 3x3 nele mesmo. Mas eu não vejo problema nenhum de formar um atleta no 3x3 e ele for para o basquetebol, ou vice-versa, cara vindo do basquetebol 3x3. Eu acredito que o nosso papel como formadores, como professores, professoras, treinadores, treinadoras é isso. É mostrar a variação, a variedade que nós temos de possibilidades e deixar que nossos alunos escolham. Aí, em contexto competitivo, já é outra história, mas, enfim. Muito bom. Que quanto mais gente praticando, o esporte tem tudo para dar certo. Muito bom. Douglas, obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Curtam essa aula, foi muito legal. E a gente continua aqui desenvolvendo o nosso trabalho de divulgar o basquete, tá bom? Gente, brigadão mais uma vez. Douglas, parabéns. Um grande abraço. Valeu, professor. Obrigadão.